Fala pessoal, Juliana Trentini para mais um Fala Fono para vocês. E o assunto de hoje é trocas. Trocas na fala. Então se você quer saber mais, fica ligado. Então vamos falar de trocas. Eu vou falar de trocas em geral, eu não vou falar de trocas específicas, porque não vai fazer diferença. Eu vou colocar um quadro aqui para vocês que explica com que idade é esperado o aparecimento de cada fonema. Se a criança é bem pequenininha, ele ainda não tem o fonema lá, por exemplo, o L, ele vai falar, em vez de falar bola, ele vai falar boia. Então isso é normal na idade dele, dependendo da idade, mas seria anormal se ele já tivesse uma certa idade. Então, usando esse quadro, vocês podem avaliar se já é a hora de levar um fonoaudiólogo. Então, razões para as trocas existirem. Que é a primeira razão, a criança ainda não adquiriu esse fonema, ou ainda não lapidou esse fonema para ele ficar com os traços distintivos daquela língua perfeitamente. Então, ela está construindo isso, e isso é normal, dependendo da idade. 2, ela pode estar com algum problema fisiológico, por exemplo, língua presa, né, que é o freno lingual encurtado, uma hipotonia de língua, outros problemas que podem estar ocasionando isso, e o fonoaudiólogo vai poder avaliar. Terceira causa de trocas, imprecisão do ponto articulatório. Então a criança se apega a outros traços distintivos daquele fonema e troca o ponto articulatório. Vou dar um exemplo para vocês. Em vez de falar cama, a criança fala tama. Então ela está trocando c por t. É uma troca de ponto articulatório. Daí o fonoaudiólogo vai precisar ver se essas trocas são sistemáticas ou assistemáticas, se ela está trocando todos os grupos dos fonemas e causando uma fala anteriorizada, ou se ao contrário, ela poderia estar fazendo uma fala posteriorizada, então ao invés de falar tudo, ela fala cudo. Isso um fonoaudiólogo vai poder avaliar. Então, seria uma troca específica de ponto articulatório. Quarto motivo que causa também trocas pode ser uma alteração de função. Então, ela estando com uma função alterada, seja ela respiração, deglutição, mastigação, alguma das funções orais comprometida ou sendo feita de maneira inadequada, isso pode estar gerando um padrão muscular que vai levar a uma troca. Vou falar para vocês um pouco agora sobre a língua, né? O que é a língua? É um órgão feito de feixes musculares em vários sentidos. Então ela é extremamente móvel e ela serve tanto na mastigação, ela auxilia na respiração e para fala. Por ela ser um órgão praticamente composto de músculos, sabe quando você vai na musculação e você faz exercício, não muda o formato do seu corpo? Porque está mudando o formato dos músculos. Isso ainda tem ossos, órgãos internos, então, outras coisas que vão afetar nesse formato. Mas a língua, como ela é praticamente composta apenas de músculos, o tônus desses músculos dá o formato dela. Então vamos supor que seu filho tem troca L por E, por exemplo, que é o famoso cebolinha. Em vez de falar parabéns, ele fala parabéns. Você pode explicar para ele 1 milhão de vezes como é que se fala parabéns. Se ele não tiver a força necessária ou não tiver o tônus muscular necessário para dar o formato naquela língua, para ela conseguir encostar no céu da boca e vibrar, ele não vai conseguir produzir. Então não adianta, que são as dicas de hoje até, não adianta você ficar repetindo para ele 1000 vezes como fala certo. Porque não é uma questão de que ele não sabe, é uma questão de que ele não consegue. Ele não tem força ou ele não tem formato de língua, porque a língua não tem força o suficiente, não tem tônus suficiente, então ela vai ter um formato diferente. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, ele fala uma coisa que você não entende. Então ele fala assim, por exemplo, cara. Só que como ele não consegue falar cara, ele fala cala. Aí você fala assim, cala? Que cala? Não, papai, não é cala, é cala. Então ele falou 2 vezes, o que para você soa a mesma coisa, mas que para ele são coisas absolutamente distintas. Então isso existe porque fizeram essa pesquisa e os resultados foram que a criança, ela se apega a outros traços distintivos quando ela não consegue pronunciar aquele que a gente está acostumado. Em outras palavras, a gente vai escutar e vai achar que não tem diferença, que ele está falando cala, mas na cabeça dele, ele está se apegando a outros traços distintivos que diferenciam cala de cala. Para você, isso vai ser gozado e você fala, ué, tem alguma coisa errada com esse menino. Mas por essa incapacidade dele pronunciar um específico traço distintivo que pra gente caracteriza aquele fonema, ele se apega a outros. Eu espero ter sido clara. Se você não sabe o que é fonema, o que é um traço distintivo, eu já expliquei em outro vídeo. Mas basicamente, um fonema
é um som de uma língua humana. Um fonema é composto por vários traços distintivos e eles que vão dar as características de um fonema. Então, para ela conseguir, ou é do desenvolvimento e ela vai adquirindo aquele fonema, ou se ainda assim ela tem dificuldade, você vai precisar levar no fonoaudiólogo e ele vai conseguir trabalhar especificamente com esses problemas que ela pode estar tendo. Então, pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês sobre trocas. Eu queria fazer uma confissão agora também, né? Meu filho tem 5 anos, ele acabou de fazer 5 anos semana passada. E ele troca também. Como santo de casa não faz milagre, eu acho que eu vou ter que levar ele numa fonoaudióloga, porque eu não tô conseguindo fazer exercícios com ele. Ele não tem paciência comigo e ele não aceita tão bem as minhas propostas quanto ele aceitaria se fosse uma pessoa estranha, uma pessoa que ele não conhece e não tem tanta intimidade. Então vale muito a pena levar no fonoaudiólogo. Eu vou tentar mais umas 2, 3 semanas com meu filho aqui. Se eu não conseguir, eu vou acabar levando ele também. Então, não se assuste, não é nada de outro mundo. Não é um defeito, um problema muito grave. É uma coisa simples, relativamente fácil de ser resolvida, dependendo do que pode estar causando. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre troca. Nosso próximo vídeo, eu vou dar algumas dicas sobre sotaque. Então, se você quer saber mais, acompanhe nossos conteúdos, se inscreva. Se você conhece uma pessoa que tem essa dificuldade, compartilhe. Beijos e até a próxima.